Hello, mulherada! E bem-vindas a mais um episódio nesse canal para você, mulher que quer se tornar uma mulher melhor e se desenvolver pessoalmente. Esse é o canal para você. Então já se inscreve, já encaminha para as tuas amigas, já comenta aqui que você tá animada com os vídeos que eu vou postar pra gente criar essa comunidade de mulheres que querem evoluir, se tornar melhores, serem mais maduras, emocionalmente inteligentes. E vamos lá para o tema de hoje. O tema de hoje também é de um vídeo que eu postei no TikTok, que super viralizou, e é sobre algo que eu sempre tive na minha vida e não era muito consciente, mas quanto mais eu comecei a estudar, mais eu comecei a tornar consciente na minha vida e mais eu comecei a perceber que é algo que todas as pessoas bem-sucedidas, sejam homens ou mulheres, têm em comum. E sabem o que é isso? Otimismo delirante. As pessoas bem-sucedidas, elas não ficam focando no que pode dar errado. Note que elas sempre vão focar no que pode dar certo. Porque quando você vive ai, mas e se não der certo? Você nunca vai se arriscar. E se você não arriscar, você nunca vai saber se aquilo é uma grande oportunidade. E daí, consequentemente, você não vai abrir aquele negócio, você não vai investir em você, você não vai naquele encontro. E sem perceber, você não está escolhendo e você está paralisada. Justamente porque você está ouvindo aquela vozinha dentro de você falando, e se não der certo? Mas a verdade é que todo mundo tem essa vozinha dentro de si. O ponto-chave aqui é em qual vozinha você está focando. Vocês acham que as pessoas bem-sucedidas que conquistaram várias coisas, elas não têm o inimigozinho aqui no ouvido, falando, mas não vai dar certo, ai, mas isso, ai, mas aquilo. Só que a gente precisa se tornar boas em ignorar essa voz e cada vez mais cultivar esse otimismo delirante. E na minha vida, gente, o otimismo delirante fez com que eu vivisse, assim, coisas incríveis, fez com que eu investisse muito no meu negócio, e hoje em dia colhesse os frutos do que eu colho. Então eu vivo por esse otimismo delirante, porque sempre tem as duas perspectivas disponíveis de ai, que saco, ou ai, que incrível. Sempre tem como a gente mudar essa nossa visão da forma com que a gente está enxergando as coisas. E normalmente, quando você escuta muito essa voz negativa dentro de você, ela é uma voz do medo, né? E ela é uma voz do medo que consegue ter a capacidade de te paralisar. E o medo, ele se vende um pouco como uma proteção. Ele diz que ele tá cuidando de você, mas na verdade ele não tá. E na prática mesmo, esse medo tá te mantendo pequena. Porque uma vida segura demais é uma vida limitada. Mas claro, eu não tô falando aqui viva uma vida super arriscada. Mas quando você quiser se arriscar, escute mais essa voz do e se der certo. Claro, tudo com responsabilidade, né? E as mulheres bem-sucedidas, elas não ignoram o medo, mas elas reconhecem ele e agem mesmo com o medo estando presente. E isso é algo que a gente precisa se tornar melhor na nossa vida, de não deixar o medo nos paralisar. E é muito legal que eu, graças ao bom Deus, tenho a sorte de conseguir conviver com muitas pessoas muito bem-sucedidas. Então, quando eu vou para Nova York e eu sento na mesa de pessoas que, poxa, conquistaram várias coisas, é muito legal. Eu sempre fico com aquele meu olhar de psicóloga analítica, assim, o que essa pessoa tem? E eu sempre noto que essas pessoas bem-sucedidas, elas acreditam muito que aquela ideia vai dar certo. E se a gente for pegar Steve Jobs, enfim, todas essas pessoas que realmente criaram coisas muito grandes, essas pessoas acreditaram em si. E essas pessoas tinham esse otimismo delirante. E o otimismo delirante não é achar que nada vai dar errado. É quando, diante da dúvida, você muda a pergunta. E se der errado, você troca para e se der certo? E se isso for exatamente o que vai me levar a atingir o meu sonho? E só de você se fazer essa simples pergunta, você muda completamente a tua perspectiva. Porque o fracasso, ele não te impede de vencer. O fracasso faz parte do processo, gente.
O que realmente garante que você não vai ter sucesso é você nunca tentar. E normalmente as pessoas que não tentam é porque elas ficam ouvindo muito o discurso de que não vai dar certo. E talvez hoje você tá numa fase da tua vida em que você tá esperando o momento certo, em que você não tá conseguindo agir, mas que esse vídeo sirva para te motivar para você agir. Comece, dê o primeiro passo, porque a confiança ela vai vir depois da ação. Então cultive esse otimismo delirante de que vai dar certo, eu vou fazer isso, que tudo vai mudar na tua vida. E é muito importante você cultivar esse otimismo delirante, não porque tudo vai dar certo, mas é porque você é capaz de lidar com o que vier. E só esse pensamento pode te levar muito mais longe do que você jamais imaginaria. Então, se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui, me conta o que você achou e pratique, mulher, o otimismo delirante na tua vida.